Bom, boa noite, pessoal. Estamos aqui, então, último dia de maio, de novo com a nossa palestra pública das quartas-feiras, estudando algum capítulo de algum livro de Emmanuel. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 69, que se chama Comunicações. Então, antes de começar, só gostaria de convidar todo mundo para fazer uma prece. Vamos sentar confortável nos nossos lugares, fechar os olhos e nos comunicar agora com o plano espiritual, com o nosso alto, com o nosso Pai, pedindo que a gente tenha um estudo abençoado, que a gente seja iluminado com as palavras que o Emmanuel vem nos trazer hoje, que a gente consiga limpar nossa mente das nossos problemas do nosso dia a dia e por esses 30 minutos somente focar nas palavras que ele vem nos falar, nos aprendizados e como a gente pode transformar isso em ações para o nosso dia. Que todos os nossos benfeitores, nossos guias nos acompanhem no nosso lar, no nosso centro, e que assim seja. Bom, só lembrando, então, que o nosso Centro Espírita é uma organização sem fins lucrativos e que a gente funciona através de doações dos nossos voluntários. Então, hoje a gente tem duas formas que você pode doar, através do PayPal ou através da nossa conta bancária. Também todas essas informações estão no nosso website. E também não dá para esquecer que dia 30 de setembro a gente vai ter o Congresso Espírita aqui em Portland. Então, é muito importante a nossa participação. É um evento da Federação Espírita e vai ser falado sobre mental balance, que é um assunto extremamente importante nos dias de hoje. Então, a gente vai ter o dia inteiro com palestrantes bem renomados para que a gente estude e aprende sobre o que o Espiritismo tem para nos falar sobre esse assunto. E também teremos um dia inteiro de atividades para as crianças. Então, os pais podem ir e as crianças vão ter também o dia inteiro de atividades no mesmo local, só sala separada. Então, vai ser bastante importante que eles participem também desse congresso. Vai ser dia 30 de setembro. Bom, então, começando a falar sobre o capítulo de hoje, que o título é Comunicações, né? Primeiro, quando eu li o assunto, simplesmente o título, eu fiquei pensando que tipo de comunicação, se é a gente entre os encarnados aqui na Terra ou não. E, na verdade, vai se falar, o foco principal desse capítulo é sobre a comunicação mais direta com os espíritos, mas lembrando que a comunicação entre os dois mundos, entre o mundo espiritual e corporal, é extremamente intensa. O Kardec até faz uma pergunta aos espíritos, que é a questão 459, que fala exatamente sobre isso. A pergunta é: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta dos espíritos é: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, de um modo geral, nós sempre estamos nos comunicando com os espíritos ao nosso redor. Seja, assim, todos nós temos algum grau de sensibilidade, ou até mesmo muitos de nós podem ter já algum grau de mediunidade já
conhecido, né? Mas que todos nós temos algum grau de sensibilidade e, principalmente, a gente se comunica através da nossa faixa vibracional. Então, pelo nosso pensamento, pelas nossas atitudes, a gente vai se conectando e se aproximando ou atraindo espíritos ao nosso redor, nessa mesma faixa vibracional da energia que a gente está emanando. Então, existe esse tipo de comunicação, mas, nesse capítulo, então, depois estudando ele, o foco do Emmanuel vai ser na comunicação mais direta, que é a questão da mediunidade em si, mas, principalmente, o que é muito interessante, vai ser muito falado sobre a importância do cuidado que a gente tem que ter sobre essa comunicação direta. Então, por isso que eu coloquei até a foto do livro dos médiuns, porque uma das coisas mais faladas nos estudos que eu me baseei para falar com vocês fala o quão Kardec foi sábio a ponto de escrever esse livro, usou todo o seu bom senso e sua lucidez, para que as pessoas que tenham qualquer tipo de interesse no assunto, seja criar um grupo mediúnico, ou se ele já sabe que tem essa sensibilidade mais aflorada, de estudar antes de tentar qualquer fenômeno que ele chama. O foco principal da mensagem é: o estudo é o principal caminho para se chegar numa comunicação saudável com os espíritos, seja ela qual for. E a gente vai entender um pouquinho o porquê. Tanto que Emmanuel escolheu essa passagem de João para começar o capítulo, que fala: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. O que a gente tem por trás dessa mensagem, né? Que a gente não pode acreditar em qualquer um, assim como aqui na Terra, aqui encarnados, os espíritos são como a gente, têm graus evolutivos extremamente diferentes, e não é porque uma pessoa falou que aquilo é 100% a verdade, ou aquilo é certo, e é aquilo que eu vou passar adiante, é aquilo que eu vou acreditar. Aquilo que vai, talvez, me tirar a minha paz interior. Então, a gente não pode acreditar em qualquer um. A gente precisa, com muito cuidado, averiguar e entender se essa mensagem vem de um espírito que tem uma certa moralidade, um certo conhecimento, a ponto de a mensagem ser uma mensagem saudável, educacional, que eu possa trazer isso para a minha vida, né? E um dos principais exemplos é o próprio Allan Kardec, que ele, para codificar a doutrina espírita, não foi simplesmente ele viu, chamaram ele viu as mesas, e ele acreditou, é isso, e ele começou a escrever a questão da doutrina, codificar a doutrina. Não, ele estudou muito, ele observou muito, ele escutou muita gente, escutou muito espírito, ele escutou muitos médiuns diferentes para ter uma informação exata do que ele poderia passar adiante, né? E no estudo do Arthur Valadares, ele fala muito da experiência que o Kardec teve muitas experiências ruins, na verdade, muitos casos de espíritos inferiores que vinham com nomes renomados, tentando passar uma mensagem que não era verdadeira, e que ele teve que, com a sua lucidez, com o seu bom senso, e ao longo do capítulo a gente vai entender o porquê que realmente foi ele o escolhido para codificar a doutrina, para entender realmente o teor dessas mensagens e o que era verdadeiro ou não, né? Então, eu dividi o capítulo ao meio, para a gente discutir. E o capítulo começa assim: então, os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual,
quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Novos discípulos, eles estão se referindo a gente, a pessoa que quer fazer essa comunicação, né? Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que, na maioria dos casos, o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade, nesse sentido, abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Então, o que a gente tem por trás disso, né? Então, ele começa falando sobre essa questão dessa ansiedade que a pessoa que quer começar a ter esse tipo de comunicação tem, ou a pressa, a precipitação de ir direto ao foco, de aquela muita sede ao pote, de eu quero começar a ir no centro espírita porque eu preciso falar com algum ente querido que acabou de partir. Então, isso é muito perigoso, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando a gente tem esses motivos, esses critérios individuais, e também quando a gente quer criar algum grupo mediúnico de como a gente vai fazer essa comunicação. Então, não adianta ter pressa, não adianta se precipitar. Aqui nesse texto a gente vai entender que tudo o que acontece, na verdade, vem de lá. A nossa vontade não vale de nada, quando é eles que comandam essa comunicação, né? Então, tudo que realmente é sólido, que vem lá de cima, vai demandar tempo, paciência, constância, muita disciplina, porque nada que vem do alto ele é miraculoso, nada vai acontecer. Agora eu quero ser médium. Então, se eu quero, eu estou indo no centro espírita, eu posso. Não é bem assim. Tem que ver se a gente está preparado, se a nossa evolução espiritual vai permitir isso, ou se talvez eu estou indo com um motivo extremamente inadequado nesse interesse e não vai acontecer esse milagre, né? E aí que Kardec começa com as palavras de Emmanuel. Emmanuel começa com as suas palavras, sempre focar na questão que a gente precisa estudar, trabalhar, ter muita constância no nosso aprendizado, né? E aí começa a falar também desse cuidado que os espíritos tiveram na preparação de Allan Kardec, que quem não assistiu o filme ainda sobre a história de Allan Kardec é extremamente interessante, porque, na verdade, ele foi, não é apresentado, mas ele foi colocado próximo à doutrina quando ele tinha mais de 50 anos. Mas, na verdade, os espíritos, eles estavam cuidando da vida de Kardec por todos esses 50 anos para ter certeza que ele poderia ser o codificador e nos trazer todo o conhecimento que a gente tem hoje. Então, não foi de uma hora para outra, não foi qualquer pessoa. Assim como Jesus é Jesus por algum motivo, Kardec foi Kardec também, porque ele foi cuidado por muito tempo. Talvez a evolução dele na encarnação, ele conseguiu seguir o que era planejado, né? Mas foi muito nessa questão de ter certeza que era a pessoa certa, porque teve muita gente de nomes renomados ou que tentaram ter essa comunicação e falar sobre o espiritismo que acabaram sendo enganados por espíritos mais inferiores a ponto de se desinteressarem ou se desligarem ou tendo alguma questão problemática na vida, né? Então, de novo, volta a falar de não focar só no fenômeno final, que é conversar com algum espírito, conversar do além-túmulo que fala, mas sim na preparação, né? Tem alguns critérios que o Kardec sempre coloca nas suas obras, que é a questão do desinteresse, ou seja, não é o meu interesse que conta,
A humildade, a gente acabou de falar nisso no estudo do Evangelho, o quanto a humildade nessa questão espírita é importante, o quanto o estudo, a paciência, a constância na questão é importante. E sempre, de novo, o Arthur menciona o livro dos médiuns, que como o Kardec escreveu tão bem o livro para preparar quem tiver interesse pelo processo. E não simplesmente, tu precisa só ir num centro espírita e pronto, a comunicação está aberta, a linha tá aberta. Então, não é isso, precisa de muito trabalho atrás disso. E o texto fala muito na questão da falha da comunicação, né? Como isso é frustrante, talvez, para a pessoa que quer. E por que existe essa falha, né? A falha é isso, ou a pessoa quer ir no centro para receber uma mensagem de alguém e acaba não recebendo a mensagem, ou às vezes a pessoa se diz médium, mas acaba sempre recebendo mensagens sem muito valor, sem muito conteúdo, e acaba achando que é uma falha, que isso não existe, né? E na verdade é tudo por aquilo que a gente já mencionou antes, que é a questão de falta de critérios. Então, por que será que a pessoa foi lá? Será que foi por uma questão individual, por um egoísmo? No início se tinha muito disso, né? Eu quero ir num centro espírita para poder adivinhar minha sorte, para ver meu futuro, o que vai acontecer com a minha vida, ou eu quero saber como é que está aquele meu ente querido que morreu, eu preciso de alguma mensagem, eu preciso que ele me fale alguma coisa. Então, quando a gente vai com essa intenção, na verdade, a falha acontece talvez para nos proteger, porque a gente não é a pessoa certa para ter essa mensagem lá de cima, né? E, de novo, a comunicação sempre vai partir de lá, não é a gente que quer. Então, na verdade, a falha que muitas vezes acontece não é um problema só individual. Talvez a pessoa lá em cima, que a gente queira a comunicação, não está pronta. Talvez não é o momento de eu que estou aqui, mesmo que a pessoa seja médium, não consegue a comunicação que quer, mesmo que... Porque a pessoa não está no momento certo, na hora certa para receber aquela mensagem. Então, tudo é uma questão de tempo, de paciência, de constância. E aí, de novo, aquilo que ele falou de não acreditar em qualquer um, né? Não ir com muita sede ao pote, sem a preparação necessária. Ele começa a entrar em detalhes aqui nos estudos que eu assisti, de o quão perigoso é, ou de quão frustrante talvez seja para a pessoa se não está realmente pronta para essa comunicação com os espíritos, né? Que tem muitos desencarnados que nos acompanham, muito mais que encarnados, e tem, assim como a gente, tem muitos espíritos de grau evolutivo muito inferior que a gente, que querem se sobrepor à nossa vontade, ouvir falar uma mensagem que talvez vai nos deixar pior, para nos afastar cada vez mais, talvez, da religiosidade. Então, tem que ter muito cuidado com a preparação, né? Sempre são os espíritos que vão decidir qual é a hora certa, o momento certo, a pessoa certa, e não quando a gente quer. E a mensagem de Emmanuel é que a gente siga fazendo o nosso trabalho, né? Que tudo vai acontecer no momento certo. Tem uma frase que eu achei muito interessante, que o Arthur fala, que o Chico Xavier, ele falava que o telefone sempre toca do lado de lá. Então, não é a gente que liga, é eles que ligam para a gente, né? Então, se a gente forçar, ou se a gente for nessa questão de egoísmo, de individualismo, de um interesse próprio, talvez a gente vai abrir caminhos para os espíritos oportunistas
ou levianos nos trazerem informações que talvez vão nos prejudicar ainda mais. E aí eu fico naquela sensação, nossa, eu nunca imaginei que essa pessoa ia falar isso para mim. Então, essa é a grande preocupação desse texto de Emmanuel e tudo por trás do estudo de Kardec, de o quanto é importante se preparar, se eu quero ou se eu sou médium, para ter esse tipo de comunicação, né? E na última frase ele fala muito sobre essa questão da exclusividade, do egoísmo, né? Que quando a gente pensa nessa exclusividade, eu abro essa porta para que esses espíritos levianos apareçam, que uma mensagem que seja falha. E muitas vezes, ele citou muito a questão, e ele citou até o André Luiz, que muitas vezes a gente tem que entender que às vezes a mensagem não vem porque a pessoa que está no mundo espiritual ou esteja passando por algum processo de tratamento, de acompanhamento, ou simplesmente não está pronta. Quantas vezes André Luiz pediu achando que ele estava pronto para vir à Terra, ver a família, ver a esposa, ver os filhos, e os benfeitores diziam que não, calma, ainda não é tempo, ainda a gente precisa trabalhar mais. Então ele estudava mais, trabalhava mais, e aí quando ele veio mesmo, e no próprio filme do André Luiz também fala de como foi difícil para ele aceitar a realidade sendo André Luiz. Então, imagina se os espíritos não preparassem a gente para isso, né? Então, talvez a pessoa que a gente quer que se comunique não está pronta, não é uma falha na comunicação. Talvez a gente precise ter mais paciência para esperar essa mensagem vir de lá, né? E aí a segunda parte do texto começa a falar de toda a questão bonita dessa comunicação que o Espiritismo nos trouxe. Através do Espiritismo, a gente pode ter essa comunicação com o ente querido. Então, ele fala, bela e humana, a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de além-túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muita vez inscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente, não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Que nada mais é do que a passagem de João, né? Que o Emmanuel escolheu. Então, como eu falei, aí, falando de todo o processo, de toda a preocupação que a gente tem que ter, quem tiver interesse, ou quem tem sensibilidade, ou quem tem essa mediunidade, aqui ele está falando, então, de o quão lindo o Espiritismo nos trouxe essa possibilidade de comunicação entre os entes queridos, né? Que quando tudo é feito com seriedade, com os critérios, com a moralidade, é lindo. O Arthur citou, eu até li esse artigo, ele é muito longo, mas para quem tiver interesse, ele cita um artigo que o Kardec escreveu na Revista Espírita de setembro de 1859, que se chama Intimidade de uma Família Espírita. E aí o Kardec, ele escreve exatamente o quão belo, o quão bonito, o quão feliz é acompanhar essa comunicação entre entes queridos, mas de uma família que estava pronta. É muito, muito interessante esse artigo, que foi um pai que faleceu, eles eram muito ligados aos filhos, e eles se comunicavam toda semana, e aí quando o pai não vinha, os filhos tinham essa paz interior de aceitar que talvez não veio porque estava ajudando alguém. Então é muito interessante, se alguém tiver interesse de ler.
Mas para que isso aconteça, então, a gente não pode se impor, porque, como Kardec fala, tem muitos espíritos levianos. Então, se a gente se impor, alguém vai vir, e não for do jeito certo, alguém vai vir passar uma mensagem para a gente. E talvez isso nos incomode, ou nos atrapalhe, ou nos tire a nossa paz interior. De novo, existem espíritos superiores e inferiores, né? Tem um exemplo de uma pessoa conhecida que ela tem essa sensibilidade, ela tem essa mediunidade. E quando ela não tinha estudado muito sobre o assunto, ela acabava recebendo muita informação. E isso acabava tirando a paz interior. Quando ela conseguiu estudar, entender, a focar, a selecionar as mensagens e trabalhar, estudar a sua formação nessa sensibilidade, hoje a mediunidade é muito mais controlada no sentido que isso não tira a paz interior dela, ela continua tendo as comunicações, continua sabendo filtrar o que é de interesse para ela ou não, né? E uma coisa muito importante para todo mundo que frequenta a casa espírita é que a gente tem que ter certeza que apoio espiritual sempre vai ter numa reunião espírita. Talvez, eu lembro muito de pessoas dizerem, não, eu preciso ir lá porque eu sonhei com a minha avó, ela tem alguma mensagem para me contar. E vai no centro e acaba não tendo aquela mensagem. O mais importante talvez não fosse a hora, talvez lá não estivesse pronto, talvez eu não estivesse naquele momento certo para receber a mensagem, mas sempre vai ter apoio numa casa espírita. Sempre vai ter espíritos de luz conosco, trabalhando conosco, e quando for a hora certa, a mensagem vai vir, né? Uma mensagem muito linda que ele fala no texto é que onde há sinceridade no bem, haverá o apoio da luz. E isso é o mais fundamental para a gente continuar fazendo as nossas reuniões, os nossos estudos, porque sim, apoio a gente tem. Com certeza a gente está aqui bem acompanhados, né? E aí o mais importante é a gente não esquecer dos critérios fundamentais que o Allan Kardec nos trouxe, né? De não botar o nosso interesse na jogada, de se recolher no momento que tem que se recolher, ter humildade de esperar, de estudar, de ser o aprendiz, assim, às vezes não, mas eu já sou adulta, eu estudei muito, fiz 500 pós-graduações, não preciso mais disso, eu sou muito conceituado. E não é isso, dentro da doutrina espírita, não é isso o que importa. É a gente trabalhar essa humildade e essa constância para que a gente, se tiver essa sensibilidade, se quiser se comunicar, se tiver a mediunidade, fazer isso da forma mais bonita e sincera que tem, que é de um jeito saudável, né? Que nos traga mais paz interior, que nos guie mais para a nossa evolução espiritual, essa nossa jornada aqui. Então, essa era a mensagem do texto. E então a gente sempre termina a nossa palestra com o nosso passe virtual. Eu queria convidar todos a tomar minha água antes. Se tiver a sua água do lado para ser fluidificada. E vamos agora se concentrar para receber o passe. Descruzar todas as partes do corpo para que os nossos canais estejam todos abertos a receber a fluidificação dos nossos benfeitores, do plano espiritual. Inspirar fundo, expirar. Tentar agora tirar do nosso pensamento todas as nossas preocupações, seja do nosso dia, seja com o texto que a gente acabou de ler, e tentar focar
em Jesus, recebendo toda a energia do plano espiritual, que a gente consiga ser alimentado em nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, só de fluidos positivos, que a gente seja iluminado, a absorver todo o conhecimento de Jesus e que isso se espalhe a todos ao nosso redor, na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, que a gente receba essa proteção, que a gente consiga passar essa nossa paz interior para todos ao nosso redor, atingindo todo o nosso planeta que precisa tanto. Quanto mais a gente se conectar com Deus, mais a gente consegue espalhar essa energia ao nosso redor, ajudando o nosso planeta a andar um pouquinho melhor. Vamos agradecer a Deus, Jesus, todos os nossos guias espirituais, pelo dia de hoje, pela nossa saúde, pela nossa família, nossos amigos, nossos entes queridos, mas também pedindo apoio a todos aqueles espíritos inferiores, os nossos desafetos, para que eles também recebam essa luz, essa proteção divina no caminho da nossa evolução espiritual. E assim vamos aos poucos nos reconectando e agradecendo pelo estudo de hoje. Que assim seja. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos.